Então, alguns de vocês talvez não saibam, mas eu sou meio japonês. Eu só fiquei sabendo recentemente. E durante a Segunda Guerra Mundial, bem aqui na Califórnia, o governo forçou mais de 120 mil nipo-americanos a morarem em campos de concentração. Meu avô foi um deles. Pera, existiram campos de concentração nos Estados Unidos? Como é que eu tô descobrindo isso por uma série de adolescentes da Netflix? Não, a série é boa, não me entenda mal, mas mesmo assim... Hã? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então eu decidi pesquisar. No início dos anos 1900, muitas pessoas estavam imigrando do Japão para os Estados Unidos. E por quê? Até então, o Japão era um país 100% fechado. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e se acontecesse uma dessas coisas, era sujeito à pena de morte. E o Japão era assim desde 1600. O país era tão fechado que nem o comércio com outros países ele praticava. E de fato, por muito tempo, ninguém conseguiu entrar no país mesmo. Até que em 1853, um oficial naval chamado Matthew Perry conseguiu forçar seu caminho e entrar em território japonês. E com isso, fez com que o Japão se abrisse para o comércio com o exterior. Porém, isso não significava que as pessoas podiam sair do país ainda. Isso só foi mudar com o início da Era Meiji, 15 anos depois, quando o Imperador Meiji não só começou a permitir imigração, como encorajar a imigração. Então, vários japoneses começaram a sair do país e um dos principais destinos foram os Estados Unidos. Por vários motivos, mas um dos principais é porque a primeira pessoa, a primeira influência exterior no Japão tinha sido Matthew Perry, que vinha em nome do país, Estados Unidos. E claro, o país também precisava de mão de obra, e a situação de vida dos japoneses no Japão não era das melhores, justamente por causa da Era Meiji que estava permitindo com que eles saíssem. Porque a Era Meiji estava causando uma grande industrialização no país, mas também superpopulação nos grandes centros urbanos. Estima-se que mais ou menos 400 mil japoneses migraram para os Estados Unidos nesse período. E os Estados Unidos, sendo bem os Estados Unidos, começou a fazer o que os Estados Unidos faz de melhor. Discriminação, racismo, etc. É o básico. Frases como, vieram roubar os nossos empregos, eles não querem seguir a nossa cultura, eles são perigosos, já eram comum no país nessa época, não é coisa de hoje em dia. O governo passou até a dificultar a entrada dos japoneses no país e criar escolas apenas para japoneses. Agora que a gente já tem uma noção de como era a vida dessas pessoas no país, a gente avança um pouquinho pra... adivinha, que época? Um ataque japonês à base de Pearl Harbor, em 1941, os Estados Unidos se juntam à Segunda Guerra Mundial, declarando guerra contra o Japão. E a gente já sabe como essa história termina. Mas vamos focar aqui na história dos japoneses que viviam nos Estados Unidos. A gente vai usar o termo nipo-americanos, que são estadunidenses de ascendência japonesa, residentes ou cidadãos dos Estados Unidos. Com a guerra contra o Japão acontecendo, o preconceito contra os nipo-americanos se intensificou absurdamente. A ameaça a pessoas descendentes de japoneses era comum, e existiam até boatos que eles eram espiões do Japão. E por mais que a inteligência dos Estados Unidos nunca conseguisse provar que eles realmente eram espiões, o que os Estados Unidos foi lá e fez? O que ele fez? Aí você sabia que o Ji-chan ficou em um campo de concentração? Eu achei o diário do pai dele. Sim, ele era bem pequeno. Porque ninguém nunca me contou. O meu pai nunca gostou de falar disso. Sempre que alguém perguntava, ele se fechava. Aprendi a não tocar no assunto. So she's standing in line waiting to get her family number on a card by which they would be identified for the rest of the time that they're incarcerated. Satsuki Ina's mother, Shizuko, was one of 120,000 Japanese Americans incarcerated in concentration camps during World War II. In February 1942, the Roosevelt administration did, by passing Executive Order 9066, which empowered the Army to forcibly remove anyone deemed a threat from strategic military areas. Roosevelt deu a ordem executiva 9066, que permitia que o exército prendesse qualquer um que achasse suspeito e os colocasse em campos de internamento. Com qualquer um que achasse suspeito, era basicamente qualquer cidadão com descendência japonesa, mesmo que tivesse nascido nos Estados Unidos já. E campos de internamento, só uma desculpa para não usar o nome campos de concentração, que na época tava pegando muito mal. Não só na época, né? Agora também. O governo anunciou essa mudança como uma escolha do cidadão nipo-americano para proteger eles do preconceito dos estadunidenses. Mas não tinha nada de escolha. Quem decidisse não ir era forçado. E quem realmente ia por escolha era porque tinha sido enganado, tinham sido prometido proteção para eles, e quando eles chegavam lá tinha cercas e guardas impedindo que eles saíssem. Ok.
Os campos de concentração dos Estados Unidos podiam não estar fazendo como nos campos de concentração alemães, que eram literalmente abatedouros, mas isso não significa que a situação de vida das pessoas era boa, ou no mínimo digna. Foram 10 campos de concentração construídos ao todo, e a maioria não estava pronta para lidar com as adversidades climáticas dos locais. Tinha campos de concentração onde a temperatura variava de menos 7 graus para até 50 graus, e os ventos cortavam pelas paredes. Ninguém foi de fora. Bebê, criança, pessoa em estado grave de saúde, todo mundo foi mandado para esses campos. E além de ter que se mudar e deixar o local que você vive, a família nipo-americana perdia tudo que tinha. Sua casa, seus pertences, tudo que havia construído o país até então. No início não existiam divisões, todo mundo morava junto, todo mundo tomava banho junto, todo mundo trabalhava junto. A população fez o que podia para sobreviver da forma mais digna que podia lá dentro. Criou essas divisões para as famílias e até escolas para as crianças aprenderem inglês. Como eu falei, né, eles recebiam salário. Aqueles que não eram muito qualificados, que tinham os trabalhos mais básicos, ganhavam $8 por mês para trabalhar, que equivaleria a $127 hoje em dia, que é tão pouco que é menos que o salário mínimo brasileiro. E aí os mais qualificados, médicos ou o que fosse, chegavam a receber até uns $19 por mês. E todos os japoneses eram transferidos, inclusive os velhos e doentes. Ó. Aqui mostra eu colocando um senhor que não deve nem conseguir andar no trem pela janela. E aqui na outra parte tem mais uma partinha, ó, de como também eram outros quartos. Eles colocaram um tamanquinho japonês ali, olha. Bem peida, né? Essas pessoas já deviam ter a vida delas, algumas bem de vida, com a família crescendo. E vieram para aqui sem ter feito nada. É meio revoltante isso. Não, e o pior é que depois de tanto tempo, né, aqui, em 45 fecharam, aí o que o governo fez foi, deu $25 para cada um, uma passagem só de ida de ônibus e tipo, vá tentar a vida. E a situação durou até 1946, um ano depois do fim da guerra, para que os campos de concentração fossem dissolvidos. O governo não deu nenhum auxílio para essas famílias reestruturarem suas vidas. Até 1978, quando Ronald Reagan acabou cedendo à campanha de direitos às comunidades nipo-americanas e fez um pedido de desculpas formal e pagou uma indenização de $20 mil para cada pessoa que viveu nesses campos. We gather here today to right a grave wrong. More than 40 years ago, shortly after the bombing of Pearl Harbor, 120,000 persons of Japanese ancestry living in the United States were forcibly removed from their homes and placed in makeshift internment camps. This action was taken without trial, without jury. It was based solely on race. For these 120,000 were Americans and Japanese. Essa história é muito bizarra. E é muito estranho que eu tenha descoberto isso só porque eu tava assistindo Never Have I Ever na Netflix. Bom, pelo menos o Brasil não fez nada parecido, né? Né? Ah, meu Deus. Enfim, tchau.